No vídeo de hoje eu vou te ensinar de maneira clara e objetiva tudo o que você precisa saber para ir muito bem na prova do INSS, mesmo que você nunca tenha estudado essa matéria e esteja começando do completo zero. Então vem comigo nesse vídeo! Olá pessoal, eu sou a Pri e esse canal é feito especialmente para você que quer mudar de vida através dos estudos. Então, se esse é o seu caso e se você chegou agora aqui no canal, já aproveita e se inscreva aqui para você receber as próximas aulas que eu trarei para o concurso do INSS e deixe seu like aqui nesse vídeo se você quer aprender hoje raciocínio lógico de vez. E se você quiser saber mais sobre o meu curso Pri à Prova INSS, o link está aqui na descrição. Então, bora para a aula! Então, pessoal, nós vamos começar aprendendo aqui sobre os símbolos e os conectivos que servirão para a gente resolver as questões de raciocínio lógico. E eu já vou mostrar aqui para vocês como que é fácil e conforme, vocês foram estudando mais, resolvendo muitas questões, vocês vão gravando e fica cada vez mais fácil de lembrar. Então, olha só, essa primeira frase aqui diz o seguinte: Felipe é advogado e João não é professor. Então, primeiro eu vou mostrar aqui para vocês qual que é o símbolo da negativa. Então, sempre quando vocês virem esse sinalzinho aqui de tio, ele significa uma negativa. Então, se ele estiver na frente ali de um símbolo da preposição, que a gente já vai ver qual que é, ele está negando aquela proposição, ok? Agora, os conectivos são esses daqui que ligam, olha, duas frases, tá? Duas proposições. Então, Felipe é advogado é uma primeira frase, é uma primeira proposição, uma afirmação nesse caso aqui. E daí a gente chama de P, tá? Então, esse primeiro aqui é P. O E é um conectivo que está juntando, essas duas proposições. E esse daqui, vocês vão anotar aí, é o símbolo do E. É esse chapéuzinho, como se fosse ali o acento circunflexo do E, de outras palavras. Então, esse aqui é o símbolo do E. E a outra frase aqui, ó, depois do conectivo, João não é professor, é uma outra proposição. E daí essa outra aqui a gente sempre coloca que é o quê? Então, P é uma proposição, a primeira, e que é a segunda, ok? O E, o símbolo é esse daqui, e a negativa é o tio. Super fácil, né? Agora, olha essa outra frase aqui. Patrícia joga vôlei ou é feliz. Vocês já conseguem identificar que nós temos duas proposições aqui? A primeira, que é Patrícia joga vôlei, que a gente vai colocar aqui que é P. E a segunda é feliz, que poderia também estar escrito Patrícia é feliz. Mesma coisa, vamos marcar aqui então como que. E esse ou aqui, qual que é o símbolo do ou? Então, se o E, o símbolo, é esse chapéuzinho aqui, o O é ao contrário, tá? Ó, é ele de cabeça para baixo. Esse é o símbolo do O. Na próxima frase, nós temos aqui: se Fábio trabalha, então Pedro estuda matemática. Então, vamos lá. Fábio trabalha é a primeira proposição. A gente pode colocar P ou P1. Pedro estuda matemática é a segunda proposição. E esse aqui que eu coloquei em negrito para vocês, que é o se então. Sempre vai ser assim, se alguma coisa, então outra coisa. E o símbolo é somente uma flechinha, assim, ó, gente. Esse símbolo aqui é o do se então. E na próxima frase nós temos Jonas é médico, se e somente se, Paula for triste. Então, quais são as nossas proposições? A primeira é Jonas é médico. E a segunda é Paula, for triste. Paula triste, que é o quê? Isso. E esse daqui é um conectivo, esses dois últimos aqui são os conectivos que menos aparecem, tá? Em todas as provas de concurso que eu já fiz, que eu já estudei, mas é muito importante que a gente saiba e saiba identificá-los. Então, se e somente se, ele é como se fosse aqui o símbolo do se então, Só que a flechinha aqui é para os dois lados. Tá? Então, se então, uma única flecha e se e somente se, duas flechas, ok? Aqui nessa última frase nós temos ou Sara é professora ou ela é feliz. Então, Sara é professora é nossa primeira proposição. E ela é feliz ou Sara é feliz é nossa segunda proposição, ok? E esse ou aqui,
Quando a gente tem aqui, ó, como na segunda frase, duas proposições e somente um ou no meio, o símbolo é esse daqui, o símbolo de ou. Agora, vocês têm que se atentar quando tem um ou aqui no começo também, né? Não olhar somente aqui nesse ou do meio. Então, aqui vocês já percebem que é um ou. É ou Sara é professora, ou ela é feliz. Então, se o símbolo do ou é esse, o do ou vai ser esse, somente com um tracinho embaixo. Vocês viram só? Os símbolos não são muitos. A primeiro momento, se você nunca estudou e é a primeira vez que você está se deparando, você pode imaginar, nossa, que loucura é essa? Mas fique tranquilo, porque aparece assim dessa forma nas provas. E como eu disse, com as resoluções de questões, quanto mais você estudar, isso aqui vai ser fácil, você vai bater o olho e vai saber. Pode acreditar em mim. Vamos então para o próximo assunto muito importante que você precisa saber. Então, essas proposições que eu acabei de falar para vocês, o P e o que, aquelas frases, né, aquelas afirmações, existem dois tipos, que são as proposições simples e as proposições compostas, que é muito fácil de você identificar a diferença entre elas. Uma proposição simples é uma declaração sem o uso de conectivos. Conectivos é aquele e, aquele ou, né, aquele sem então que está ali, que vai ligar duas proposições. Então, olha aqui esse exemplo. Mateus estuda para o INSS. Ponto final. Tem algum conectivo aqui? E alguma coisa ou alguma coisa? Não, é somente essa afirmação e sempre tem um verbo, tá, gente? Nesse caso aqui, qual que é o verbo? O verbo estudar. Então, Mateus estuda para o INSS é uma proposição simples. E proposição composta? Vamos ver aqui. São duas ou mais proposições simples, tá? Então, olha esse exemplo. Mateus estuda para o INSS e, olha aqui o conectivo, Camila é arquiteta. Então, nós temos duas proposições e esse conectivo no meio. Então, isso identifica uma proposição composta. Ah, mas e se eu tivesse mais? Mateus estuda para o INSS e Camila é arquiteta ou João é médico. 3 proposições. Também é composta, porque olha aqui, são duas ou mais proposições simples, tá? E daí é muito importante você saber sobre os valores lógicos. Então, sempre que você se deparar aí com uma proposição, ou seja, com essa frasezinha aí, que pode ser simples ou pode ser composta, ela vai ter um valor lógico. E como que você vai saber esse valor lógico, né? O enunciado, a questão que ela vai te dizer. Porque o valor lógico é um valor de verdadeiro ou de falso da proposição. Então, a questão, ela vai te dar uma frase, como por exemplo aqui, ó, Mateus estuda para o INSS. E o enunciado da questão vai te falar, essa proposição é verdadeira. Então, você já sabe que Mateus realmente estuda para o INSS, é verdade. Agora, se o enunciado da questão falar que essa proposição é falsa, então, Mateus estuda para o INSS é F, é falso. Qual seria o V? Qual seria a verdade? Ao contrário, não é? Mateus não estuda para o INSS. Isso seria o valor lógico verdadeiro. Então, sempre que vocês virem falando sobre valor lógico, o valor lógico dessa proposição ou dessa afirmação no total é verdadeiro ou é falso, é isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês e em muitos exercícios para você identificar aí os valores lógicos, você vai precisar da tabela verdade, a famosa tabela verdade de raciocínio lógico que eu vou mostrar para vocês agora. Então, muito prazer, essa daqui é a tabela verdade de raciocínio lógico e eu já adianto para vocês não se assustarem com esse monte aqui de informação, que diante de tudo que eu já falei para vocês no vídeo de hoje, vocês têm sim competência para ler essa tabela e identificar uma coisa. Olha só como que é verdade? O P, a primeira coluna aqui é o P. O que eu disse para vocês que é o P? Aquela primeira proposição, quando nós temos uma proposição composta, não é? Tem a primeira, tem a segunda. A primeira a gente vai sempre chamar de P e a segunda vamos chamar de Q. Então, olha só, a primeira coluna dá valores aqui de P, pode ser V, V ou FF, que é o quê? Verdadeiro, verdadeiro ou falso, falso. E a segunda aqui, Q, a segunda proposição,
pode ter valores de verdadeiro ou falso. Calma que eu vou explicar para vocês mais para frente como interpretar aqui todo o restante dessa tabela. Mas olha aqui que legal o P com esse símbolo com o Q. Force aí na sua mente que eu acabei de explicar para vocês o que significa esse símbolo aqui. É o E, não é? Então, aqui está dando valores para P, E, Q. Quando você tiver uma afirmação, então, que tem uma primeira proposição, P, tem o conectivo E e uma segunda proposição. É aqui nessa tabela que você vai vir para olhar, ok? Nessa segunda aqui, esse outro símbolo, vocês lembram qual que é? Para baixo é o E, para cima é o OU. Então, aqui é a tabela com os valores lógicos de afirmações que tiverem proposições com o conectivo, aquele que vai ali no meio, ou. E na próxima, tem o ou e tem um risquinho embaixo, que é o ou, que nós acabamos de ver. A primeira flechinha aqui, C, então. Flechinha para os dois lados, C e somente C. Então, olha só como que você já consegue olhar uma tabela verdade e identificar aqui os valores, o que está escrito, o que está falando. Mas se ainda ficou confuso na sua cabeça, nada mais do que normal. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de cada conectivo aqui que nós acabamos de ver para ficar ainda mais claro na sua mente. Então, vamos lá. Esse primeiro exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês é sobre aqui a coluna do E. Olha o símbolo aqui, que significa o E, ok? Só será verdade se todas forem verdade. Então, olha só, se você tem uma afirmação, que a primeira proposição, o enunciado te falou que é verdade, e a segunda, o que, também é verdade, qual vai ser o valor lógico dessa afirmação como um todo? Vai ser verdade, tá ok? Então, tá vendo que nos outros aqui, ó, verdadeiro com falso é falso, falso com verdadeiro é falso, e falso com falso é falso. Então, essa frase aqui, ó, é importante para vocês lembrarem, quando for E, só vai ser verdade quando os dois forem verdades. Se tiver um falso aqui no meio ou os dois falsos, a gente já viu aqui, ó, que é tudo falso. Então, vamos no exemplo. Se o valor lógico da afirmação a seguir é verdadeiro, qual é o valor lógico de cada proposição? Aqui, ó, proposição. Então, aqui, ó, Joaquim é médico, é uma proposição. E Luiz é analista, é outra proposição. Se o valor lógico dessa afirmação total aqui é verdadeiro, igual tá falando aqui no item, ó, se o valor lógico é verdadeiro, então a gente vem aqui na frente da frase e coloca um V, porque o enunciado já nos disse que o valor lógico é verdadeiro. Qual que é a pergunta? Qual que é o valor lógico de cada proposição? Então, qual que é o valor lógico de Joaquim é médico e qual que é o valor lógico de Luiz é analista? Nós não acabamos de ver aqui na tabela que se é verdade aqui no final, os dois têm que ser verdade? Porque olha só, se tiver um falso aqui para o meio, o final vai ser falso. Então, como o enunciado já nos disse que a afirmação ela é verdadeira, então a gente já sabe que o P é verdade e o Q também é verdade, por isso que o resultado final é verdade. Então, é simples, gente, é somente dessa forma que vocês vão aplicar a tabela verdade para poder resolver uma questão. Daí você pode me perguntar, nossa, mas eu vou ter que decorar essa tabela verdade? Ela é grande, tem muitas informações, como que eu vou lembrar de tudo isso no dia da prova? E você vai lembrar com essas dicas que eu tô dando aqui para vocês, ó, essas primeiras frases, e pode ter certeza que quanto mais você estudar, mais você resolver questões, você vai conseguir lembrar sim. Eu não falo nem de decorar, porque você vai entender qual que é o real sentido, tá? Então, quando você tiver um conectivo E, você já sabe que só vai ser verdade se todas forem verdades. Vamos para o próximo exemplo. Nesse exemplo, eu vou explicar para vocês sobre o ou, tá vendo que o símbolo aqui já é o Vzinho. Então, se no E só era verdade quando tudo era verdade, aqui no ou só é falso quando todas forem falsas. Então, olha aqui a frase para vocês lembrarem na hora da prova. E só é falso se todas forem falsas. Então, os copos são frágeis ou estou com a mão molhada. Nós temos aqui o ou, que é o que nós estamos estudando aqui nesse exemplo, e temos duas proposições. Sendo falsa a afirmação a seguir,
Então, essa afirmação aqui, ó, o enunciado diz pra gente que ela é falsa. Vamos marcar aqui, então, no final dela, que ela é falsa. É correto afirmar que? Então, nós temos aqui 4 opções que a gente tem que escolher uma que é a correta. Se a gente olhar aqui na tabela, a gente vai ver que quando for falsa a afirmação, as 2 preposições vão ser falsas também, não é? Então, vamos marcar aqui já, então. Os copos são frágeis é falso. Qual que é o verdadeiro, então? Ao contrário, os copos não são frágeis. Estou com a mão molhada? Nós também vimos que é falso, por causa aqui da tabela, ok? Então, se estou com a mão molhada é falso, o que é verdade? Não estou com a mão molhada. E aqui nas opções, nós temos que escolher qual que é correto afirmar, ou seja, qual que é a verdadeira. Então, a gente vai ter que procurar os copos não são frágeis, que é o contrário do que está aqui, ou não estou com a mão molhada, que é o contrário do que está aqui. Então, se você vir direto aqui na C, você já vai ver, não estou com a mão molhada, que é o verdadeiro, né, o correto da segunda proposição. Então, por isso que a C é a alternativa correta. Vamos para o próximo exemplo. Agora, vamos ver como que funciona com o C, então, com essa flechinha, tá? Só será falso quando Vera Fischer é feliz. Olha só, se você nunca estudou raciocínio lógico, se você já estudou, está cansado dessa frase, né? Vera Fischer é feliz ou Vera Fischer é falsa. O importante é você saber que quando for a flechinha do C, então, quando tiver essa união aqui, ó, verdadeiro ou falso, vai ser igual a falso. Olha aqui, tá vendo que o único que é falso aqui no final é quando tem o Vera Fischer? Daí fica esse nome que é mais fácil a gente lembrar, isso aqui você não esquece. Os outros são todos verdadeiros? Então, se você tiver Vera Fischer, você tem o F de feliz ou de falsa. Agora, se você tiver aqui embaixo, ó, Fischer Vera, tá ao contrário. Então, já não é F, é verdadeiro. FF também é verdadeiro. V e V também é verdadeiro. Então, dessa forma aqui, é bem fácil para você lembrar. Então, se o valor lógico dessa afirmação for falso, então tá falando aqui que a afirmação se Lucas é técnico, então Joel é assistente. Então, já falou pra gente que é falso. E olha aqui a flechinha que a gente está estudando agora, é o C, então. Conseguiram identificar? Então, se for falso, qual será o valor lógico de cada proposição? Da proposição P, que é Lucas é técnico, e da proposição Q, que é Joel é assistente. Qual que é o valor lógico de cada uma? É verdadeiro, é falso, como que é? Nós não acabamos de ver aqui que quando for falso a afirmação, sempre vai ser o Vera e o Fischer? Então, é só você vir colocar aqui Vera e Fischer, ou seja, o primeiro verdadeiro e o segundo falso. Não pode ser ao contrário, tá? Porque daí dá um outro sentido em outro caso. Então, o P, que é o primeiro, é V, e o Q, que é o segundo, é F. Então, a afirmação aqui dá falsa, assim como na nossa tabela. Então, está ok. E vamos para o próximo exemplo. Agora, vamos aprender aqui sobre esse símbolo, que é o ou, que eu expliquei para vocês. Olha só, quando for iguais, é falso. Quando for diferentes, é verdadeiro. Por quê? Olha aqui, ó, quando for igual, V com V, é falso. F com F também é igual, então também é falso. Agora, quando for diferente, V é diferente de F, então é verdadeiro. F é diferente de V, então é verdadeiro. Conseguiram entender? Quando for iguais, é falso, então tem o V e o V e o F e o F. Quando forem diferentes, V com F ou F com V, é verdadeiro, tá? Então, vamos aqui. As duas proposições simples a seguir possuem valores lógicos falsos. Então, aqui, ó, nós temos o ou, que é o que nós estamos estudando, certo? E tem aqui, ó, eu estudo, eu trabalho. São duas proposições, não são? O P aqui e o Q aqui. E no enunciado já está falando que as duas proposições simples, né, cada uma dessas é uma proposição simples, possuem valores lógicos falsos. Então, essa primeira aqui é uma proposição simples, ela é falsa. E a segunda também, outra proposição simples, é falsa, porque fala que as duas têm valores lógicos falsos.
Qual será o valor lógico da proposição composta? O que é a proposição composta? Gente, é tudo isso daqui. É a simples com a simples e o conectivo ou. Tudo isso é a proposição composta. Então, se nós temos F com F, o que dá? Qual que é o resultado? Vamos consultar aqui na tabela. Olha só, F com F, o resultado vai ser F também, vai ser falso. Então, falso é a resposta aqui dessa questão 4. E temos mais um exemplo. E para terminar, o nosso último símbolo aqui, ó, que é o C e somente C, que para você lembrar é exatamente ao contrário do último que acabamos de ver, o ou. Então aqui, se for iguais, é verdadeiro, e se for diferentes, é falso. Então olha só, quando é igual, V com V é verdadeiro, F com F também é igual, é verdadeiro. Quando for diferente, olha só, V com F ou F com V é diferente. Então, é falso. É totalmente ao contrário do ou, tá? Então, tenta lembrar que no C, então, quando for tudo igualzinho é verdadeiro e que no ou, quando for tudo igualzinho é falso, que o restante fica mais fácil, tá? Então, a 5 nos diz o seguinte: as duas proposições simples a seguir possuem valores lógicos verdadeiros. Então, olha só, nós temos aqui, ó, o C e somente C. Kelly será aprovada no concurso. É a primeira proposição simples. C e somente C, estudar. E aqui poderia ser também Kelly estudar, dá na mesma, né? Igual eu disse para vocês. Então, as duas proposições simples a seguir possuem valores lógicos verdadeiros. Então, vamos colocar aqui que essa proposição simples é verdadeira e essa outra aqui, proposição simples, deixa eu pôr aqui em cima, é verdadeiro também. Qual será o valor lógico da proposição composta, ou seja, de tudo isso? V com V. Quando nós temos o C e somente C, vamos olhar aqui na tabela, C e somente C que estamos estudando, V com V, o resultado vai ser V também. Vamos colocar aqui na frente. Então, o resultado aqui é verdadeiro. Vocês viram só que estudando, sabendo o significado de cada símbolo, de cada conectivo, não é difícil. O que você precisa é estudar bastante, resolver várias questões e cada vez mais você vai entendendo um detalhezinho ou outro a mais até que você compreenda tudo. De primeiro, assim, logo de cara, muitas dúvidas, é totalmente normal, aconteceu comigo, tenha certeza que pode acontecer com você também e não tem problema nenhum. E aí, pessoal? Curta o vídeo se você aprendeu alguma coisa que você não sabia e comente aqui qual parte você achou mais difícil e que outro vídeo você quer que eu traga aqui no canal. E se você quiser uma preparação completa com todas as matérias organizadas, numa plataforma super organizada para você estudar, com aulas, apostilas de teoria, apostilas de questões, um cronograma para você se organizar e não perder tempo nessa reta final e participar de um grupo de alunos no WhatsApp, onde você vai receber as informações mais importantes sobre esse concurso. O link para adquirir o curso PRIA Prova e INSS está aqui na descrição do vídeo e se você assistiu até aqui, eu estou liberando um cupom de desconto para você, que é esse que está aparecendo aqui na tela. Bons estudos e te vejo no próximo vídeo. Até lá! Tchau!